Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, amigos, internautas, a todos uma boa noite. Começo falando sobre a explanação do nosso amigo Silvio Torrezinha aqui na tribuna, representando muito bem a população, o segmento das pessoas com deficiência. E até na saída eu comentei com ele que na própria sessão da Câmara da semana passada eu havia feito publicamente a cobrança de que o governo de Vinhedo deveria cumprir a questão dos cuidadores, né? Que essa é mais uma das questões públicas que o governo de Vinhedo não cumpre, né? E isso é absolutamente necessário de ser cumprido. Passo o meu ponto seguinte, eu gostaria de fazer um breve comentário também sobre a fala do prefeito hoje na comissão processante. Eu, na verdade, li todos os relatórios do Ministério Público de Contas, então minha presença aqui foi muito mais no sentido de verificar se tem algum fato novo, para o bem ou para o mal, né, e acompanhar essas falas. Então, às vezes eu não estou, depois eu ouço os áudios, vejo se está no YouTube, para acompanhar, afinal de contas, o que está acontecendo na nossa cidade, especialmente um tema tão sério como esse. Então, essas informações já estão no meu blog, já comentei ponto a ponto sobre os apontamentos do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, então é público, qualquer um pode acessar. O que eu gostaria era de fazer comentários justamente de questões novas que o prefeito trouxe, e comentários sobre a atualidade, comparando com 2015, eu gostaria de refutar. Né? Me refiro a dois comentários deles. Um sobre a festa da uva e o outro sobre a questão dos medicamentos. Ao responder os questionamentos dos vereadores Rubens Nunes, Flávio Bittar e Florentino, o prefeito disse que a festa da uva era uma tradição, não tinha muito o que fazer, então meio que assim, fez porque não tinha outro jeito. Isso não é verdade. A festa da uva ela é organizada no final do ano, o prefeito tem os relatórios mensais da evolução das receitas, e mesmo que não tivesse, que fosse pego de surpresa, olha, janeiro, acabou tudo, quebrou as contas, como é que a gente vai fazer? Mesmo assim, era obrigação dele priorizar outras coisas. Fazer o pagamento dos servidores, não fazer apropriação indébita, não deixar de recolher o fundo de garantia, entre outras coisas, dos 13 pontos de improbidade apontados pelo Ministério Público de Contas. Então, eu refuto esse depoimento de hoje, porque realmente não tem sentido. Né? O prefeito, inclusive, até para considerar o prefeito como um dirigente que ele é inteligente, ele não é bobo. Né? Então, ele sabe qual era a condição da cidade naquele final de 2014. Então, vai com essa conversa para lá. Segundo, o prefeito disse que uma dos pontos da denúncia da comissão processante era sobre os medicamentos vencidos, teve várias publicações, questionamentos sobre aquilo, mas o Tribunal de Contas arquivou e o Ministério Público arquivou. Isso também não é real. Né? O que ocorreu foi um termo de ajustamento de conduta feito pela então promotora do município de Vinhedo, Ana Beatriz Sampaio, com o secretário de Saúde, com o prefeito, para eles cumprirem um rol de coisas. Nós fizemos uma comissão especial aqui nessa casa, eu presidi, né? Nós cobramos, acompanhamos, fomos lá no secretário de Saúde e vimos que não foi isso. Né? Foi um TAC, o que é muito diferente de arquivamento. E por falar em arquivamento, sigo o meu terceiro ponto, comentando muito brevemente também a fala do presidente dessa casa na semana passada, e coloco que assinei porque havia um convencimento dos vereadores que foram signatários daquele documento que o preço de R$400 mil aplicado na Câmara era um preço que a gente achava além do razoável. Existia uma série de planilhas e denúncias feitas, o clima da cidade era de cobrança para os vereadores fazerem algo, e a gente fez algo, né, que foi apontar para o órgão de controle externo para avaliar. Ele avaliou alguns tópicos, né, tem lá o relatório de um promotor substituto, e é isso. Né?
A outra questão que eu queria comentar, porque eu gosto muito de sempre garantir as regras do jogo, vocês já repararam isso. A eleição municipal, a eleição nacional e as questões da Câmara. Eu já falei isso em outras oportunidades, o presidente pode, e muitas vezes se espera que ele faça explanações políticas e confronto a quem tem ideias diferentes, são de partidos diferentes. No entanto, o artigo 19 do Regimento Interno, no parágrafo 6º, veda, repito, veda que o presidente da Câmara utilize a mesa diretiva para atacar e dirigir-se aos seus adversários de forma diferente. Então, a mesa da Câmara é para dirigir a Câmara, né? Falo isso para o presidente atual, para o próximo presidente, para os próximos presidentes, né? Então, repetindo, artigo 19, parágrafo 6º. O presidente da Câmara, ao se dirigir politicamente, ele tem que vir aqui na tribuna, né? Ele não pode ficar 10, 15 minutos na mesa diretiva, não é porque eu acho, é porque o regimento fala que não pode. Eu não estou vendo aqui os membros do Conselho Municipal de Saúde, falaram que estariam aqui presentes, os membros expulsos, né? E eu vou verificar, vou analisar e vou investigar, porque 3 membros que são oponentes, que denunciam questões da Prefeitura e do secretário de Saúde, são expulsos, né? Foram caçados do Conselho Municipal de Saúde. Não acho isso uma coisa simples, não se caça pessoas como se vai comprar pizza, ou como se vai em Brasília, ou qualquer outra coisa. Não dá para ficar expulsando pessoas assim. Não vi justificativa pública do Conselho Municipal de Saúde. Teve interferência do secretário de Saúde, então parece que tem boi na linha, né? E como parece que tem boi na linha, eu vou olhar o tamanho desse boi, como que esse boi funciona, qual que é a cara dele, para a gente entender o que aconteceu. Bom, e por falar em secretário que interfere nas questões que não deve, o secretário agora que foi anunciado uma saída, né, uma saída honrosa, né? Todo mundo sabe que é uma saída honrosa. Ele ia sair, encontrou-se um discurso para uma saída honrosa. É disso que se trata. E foram muitas denúncias contra o secretário de Saúde, né? O secretário de Saúde que foi vereador nessa casa e era utilizado pelos poderosos da cidade para atacar os vereadores de oposição. Não sei se quem acompanha as sessões aqui da Câmara lembra, era uma coisa impressionante, né, no início porque eram 12 contra 3. E esse era um dos membros pitbulls, né, os chamados pitbulls do Milton Serafim. E era toda semana falando barbaridades e horrores contra os vereadores de oposição. E a gente foi descobrindo, né, gente que recebe 2, 3 salários, mas só trabalha 8 horas, né? Como é que pode um negócio desse? O cidadão receber 3 salários públicos e trabalhar só 8 horas. Né? Entre outras questões, que vão dessa questão até essa última, apresentação de atestado irregular. Então, só para a gente registrar essa questão, que eu reputo bastante importante. Meus 2 últimos temas. Primeiro, quero falar muito rapidamente sobre as eleições. Espero muito sinceramente que as minhas preocupações sejam exageradas. Espero muito sinceramente que a minha sensibilidade seja exagerada. Mas eu estou muito preocupado com o futuro do nosso país, né? Não dá para a gente fazer aquilo da piada do Manuel, né? O Manuel chega num prédio e está entrando no elevador e a sensorista pergunta: qual que é o andar, Manuel? Aí ele fala: vai para qualquer um, eu já entrei no prédio errado mesmo. Né? Ou seja, será que a nossa situação é a do Manuel? Nós já estamos no prédio errado e não tem mais o que fazer? Né? Porque já tem um bocado de coisa errada. Esse segundo turno, gente, é uma avacalhação completa. As pessoas não conversam, elas se agridem, as famílias estão rompendo. As pessoas não, qualquer coisa que você coloca para refletir, as pessoas não aceitam. Então foi lá, o Bolsonaro tomou uma facada, eu fiz vários posts, repudiei, escandalizei. Quando eu vi aquela cena da facada, achei absurdo. Mataram a vereadora no Rio de Janeiro, eu publiquei. Mataram lá a policial na favela, repudiei, publiquei. Aí mataram agora um negro, né, lá da Bahia, com facada, depois de uma discussão amplamente difundida, e várias pessoas não aceitam, né? Eu tenho debatido muito tranquilamente com todo mundo. É claro que a gente tem níveis, né? A gente vê quando é cidadão que está confuso, e a gente vê quando são agentes políticos, ex-candidatos a vereadores, membros de grupos políticos, que estão nessa onda, né, aterrorizante, absolutamente alucinante, da gente não poder debater a política do país.
eu tenho sugerido algumas coisas para as pessoas, né? Refletirem por si só, verem matérias de coisas que não são de grupos políticos. Eu sugeri uma sessão para as pessoas assistirem o filme A Onda, para entenderem que em alguns momentos a gente entra num processo social, psicológico, frenético, que a gente nem percebe. E agora, ontem, eu sugeri para o pessoal assistir Black Mirror, um episódio chamado Valdo, Momento Valdo, né? Uma eleição acontecendo na Inglaterra, e o Valdo é um personagem criado. Vejam o que acontece com o Valdo e pensem, façam uma reflexão mais ou menos sobre a situação que a gente vive. Suástica sendo pichada em igrejas, suástica em mulheres, absurdos cometidos aqui em Itatiba contra o jovem. Aqui no município de Vinhedo houve denúncia. Rosângela postou uma denúncia de uma situação que a família dela viveu. Campinas, Sumaré, Rio Grande do Sul, 58 casos. Aí falou, vereador, mas não tem algum que pode ser exagero? Pode. Pode ter algum que seja falso? Pode. O que eu acho absolutamente condenável? As pessoas pré-julgarem que no primeiro momento, não teve nada. Não, teve nada. Vamos investigar todos. De todos os partidos, de todas as frentes políticas, né? O que não dá é para a gente começar a artificializar e preparar discurso para depois legitimar ações perigosas, né? Que a gente já viu no mundo todo e no Brasil no que isso dá. Esse é meu medo, essa é a minha missão, né? Vamos ver se a gente está nessa situação do Manuelzinho, que o prédio, a gente já está no prédio, não sabe, pode ser qualquer andar, ou se a gente pode ainda, pelo menos, interferir na questão da pauta democrática. Alguns discursos são, eu acho, muito delicados, né? Algumas questões que são faladas são muito delicadas. E fecho falando sobre o Dia dos Professores, que é uma continuidade do meu debate. Estou vendo aqui as meninas com os cartazes sobre as pautas que são importantes para as escolas e que tem todo a ver com o processo de debate da educação do nosso país e o dia que a gente está vivendo hoje. A gente vê muita gente publicar na internet, viva o Dia dos Professores, parabéns aos professores, os professores são a melhor coisa do mundo, mas apoiam pautas que não se deve, dá risada quando a gente vê alunos confrontarem professores, apoiam projetos de vedar o debate nas escolas e nas classes de aula. Então, imagina, gente, que país que nós vamos construir. Nós precisamos construir um país democrático. Seja quem ganhar, a minha esperança, né, é que a gente tenha aí um país que melhore em algumas questões e que não tenha retrocesso. Seja quem ganhar, está aí, falta menos de duas semanas, mas eu acho que a gente tem que se respeitar, né? Eu acho que tem que ter um grau de razoabilidade melhor. E por falar no Dia dos Professores, né, eu recebi algumas reclamações, falei com o secretário de Educação sobre o fato do nosso município, diferente dos outros municípios da região, não comemorar hoje o Dia dos Professores, né? E ele falou que do ajuste do calendário nacional ficou complicado, porque teria que liberar os professores, mas não daria para liberar aos auxiliares de creche, por exemplo, né? E que no ano que vem isso vai ser equacionado. Eu quero colocar aqui meu registro, né, que eu discordo dessa questão. Vinhedo deveria ter dado esse dia para os professores no sentido mais amplo, né? Tem professores da educação, tem professores de educação física, das escolinhas, né, que mereceriam esse dia, que é um dia importante, até para que se faça reflexões, inclusive sobre essa importância do professor, né? Se a gente fala o tempo todo, publica na internet que a gente tem orgulho dos professores, os professores merecem, então vamos deixar de demagogia. Vamos lutar, isso agora falando do Brasil, por salários dignos, ou falar do Estado de São Paulo por salários dignos. O Estado de São Paulo, pelo que é a sua receita e pelo que é o país, é um dos estados que menos ganha. Então, por último, eu só queria aqui registrar, já falei com o secretário de Governo e já falei com o secretário de Educação. No final do mês de novembro, eu estou encerrando a escrita de um livro sobre a história de Vinhedo, né? Sobre como Vinhedo surgiu, de onde Vinhedo veio, com detalhes, né? E não só os últimos anos. Um trabalho bastante profundo, bastante detalhado, uma coisa que eu quero fazer com uma dedicação à cidade que eu gosto, né? E uma reflexão também sobre os vários acontecimentos que tiveram aqui na nossa cidade, alguns muito positivos e outros negativos, né, como, por exemplo, a presença de senzalas na nossa cidade, de negros sendo massacrados aqui em praça pública e torturados e mortos, né, coisa que acontecia aqui, mais ou menos onde a gente está nesse momento. Então, eu agradeço
atenção de todos e desejo uma boa noite.